de Washington para São Paulo. Conforme prometido, a Beatriz Manfredini está chegando com os resultados de uma pesquisa que acabou de ser divulgada, mais uma rodada do Instituto Paraná Pesquisas, que diz o quê? Há pouquíssimos dias da abertura das urnas para o segundo turno em São Paulo, Beatriz Manfredini. Colombo, que mantém a vantagem de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos por enquanto, né? Essa é uma vantagem que vem sendo aí apresentada e está num cenário de estabilidade desde as primeiras pesquisas para o segundo turno e que então continua dessa forma. São diversas pesquisas que vão sair ainda nessa semana, até o sábado, né? Tem uma bateria de pesquisas e a gente começa então falando da Paraná, que entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 18 e 21 de outubro. Essa pesquisa está registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no número 05500/2024 e a margem de erro é de 2,6 pontos para mais ou para menos. A gente começa mostrando para vocês, então, o resultado da pesquisa estimulada. Neste cenário, nós temos Ricardo Nunes à frente, com vantagem de cerca de 11 pontos na frente aí de Guilherme Boulos. Ricardo Nunes pontua com 51,7% das intenções de voto. Já Guilherme Boulos fica atrás, portanto, com 39,6%. Nesse cenário, os brancos e nulos são 5,3% e os que não sabem ou não responderam, 3,4%. Lembrando que a pesquisa estimulada é aquela em que os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos. Paraná Pesquisas também tentou entender qual é o nível de rejeição de cada candidato, ou seja, em quem as pessoas não votariam de jeito nenhum. Nesse cenário, Guilherme Boulos tem maior rejeição do que Ricardo Nunes. O deputado federal do PSOL tem 48,1% de rejeição, enquanto Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, tem 37,3%. Nós preparamos ainda uma arte para vocês mostrando a evolução, né, dos candidatos ao longo do primeiro e do segundo turno. E eu vou falar para vocês um pouco de como eles pontuaram nas últimas 3 pesquisas, nas pesquisas de segundo turno. No dia 10 de outubro, então logo depois do primeiro turno, 3 dias depois, Ricardo Nunes tinha 52,8%. Depois, na pesquisa do dia 15, 5 dias depois, ele tinha 52,3% das intenções de voto. E agora, então, nessa pesquisa de hoje, dia 22, 51,7%. O que quer dizer que ele caiu aí 0,9 ponto percentual do início das pesquisas de segundo turno para agora. Mesmo assim, ele ainda oscila dentro da margem de erro num cenário de estabilidade. Guilherme Boulos, na primeira pesquisa do dia 10 de outubro, tinha 39% das intenções de voto. No dia 15, pontuou com 39,2% e agora 39,6%. Então, Guilherme Boulos cresceu 0,6 ponto percentual. Uma pequena queda, então, de Nunes e uma pequena alta de Boulos, ainda nesse cenário dos dois de estabilidade, o que na prática quer dizer para eles que alguns cenários que aconteceram aqui na capital, que poderiam mudar essa pesquisa, como o apagão recente, por exemplo, não promoveram grandes alterações na opinião dos eleitores. Colombo. Beatriz Manfredini trazendo para a gente todos os dados de uma nova rodada do Paraná Pesquisas que acabou de ser divulgado. A Beatriz Manfredini traduziu para a gente os números. Eu quero ouvir a avaliação do Cristiano Beraldo sobre mais uma pesquisa de intenção de votos de um instituto diferente que mostra uma absoluta estabilidade com raríssimas e absolutamente tênues variações nas intenções de voto de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A gente caminha para o domingo assim, sem pressão 12/8, Beraldo. Pois é, não haverá muitas emoções ao que parece, até porque Paraná Pesquisas é o instituto que melhor conseguiu identificar o resultado das eleições no primeiro turno em São Paulo. Então, saiu do primeiro turno com essa credibilidade, digamos assim, de ter sido o instituto que melhor antecipou o resultado das eleições. O que acontece é que você tem uma variação muito pequena, então, como você disse, muito tênue, o que mostra que esse segundo turno
não representou nenhuma mudança significativa nas intenções de voto. Há uma parcela de 8% de brancos, nulos, indecisos e tal, que é insuficiente, mesmo que Guilherme Boulos conseguisse converter 100% dessas pessoas e estimular todo mundo a ir votar no próximo domingo, seria insuficiente para garantir a vitória. Então, essa pesquisa mostra uma situação muito difícil para Guilherme Boulos, que não conseguiu superar os entraves da sua rejeição, e uma situação, não vou dizer confortável, porque eleição, sobretudo segundo turno, nunca é confortável, mas uma situação favorável ao Ricardo Nunes em garantir a sua reeleição.